Ifá ele é baseado na sabedoria ancestral, né? Na sabedoria milenar. São histórias de um povo, a sabedoria de um povo. E tem uma história que eu estou aqui um pouco meio que resumindo, né, e adaptando para que as pessoas entendam essa história, que é uma história muito bonita, que traduz a sabedoria e a virtude ancestral, né, de um povo iorubá, né? Conta a história que no princípio do mundo os animais chegaram à Terra e eles estavam empenhados em chegar ao topo da cadeia alimentar, né? Eles queriam alcançar pleno êxito na vida, né? E eles se reuniram na casa do adivinho de Ifá. E em grupo, né? Cada grupo foi entrando na casa do adivinho e foi consultar Ifá. O primeiro grupo de animais a entrar na casa do adivinho foram as aves. As aves entraram na casa do adivinho e perguntaram a Ifá como elas podiam alcançar pleno êxito na vida, como elas podiam ter muitos filhos, ter vida longa, ter saúde e não faltar nada para elas, não faltar comida, não faltar nada para elas. Foi então que o adivinho consultou Ifá para as aves e Ifá disse que as aves deveriam fazer ebó e que em seguida, depois de realizar o ebó, elas deveriam procurar a montanha mais alta da terra. E que nessa montanha mais alta existia uma árvore, que era a árvore mais alta dessa montanha. E que nessa árvore elas procurassem a folha mais alta, mais verde, mais brilhante, mais sedosa e mais frondosa. Era, portanto, a folha mais alta da terra. Era, portanto, a folha que mais se aproximava do céu. As aves, ouvindo aquilo, correram em direção à montanha, negligenciaram o ebó. Disseram: nós voamos, nós somos capazes, vamos lá. E foram. Voaram, chegaram lá, tentaram pousar na folha. Só que a folha ela era sedosa e ela não suportava. Ela não suportava o peso daquelas aves todas. E as aves elas escorregavam e caíram embaixo, logo abaixo, no nível logo abaixo, onde tinham os galhos. E ali elas se instalaram. Elas pensaram: nenhum outro animal é capaz de voar como nós aves voamos. Vamos se instalar aqui, vamos permanecer aqui e não vamos deixar nenhum outro animal chegar até aquela folha lá no alto. Foi então que as formigas e as pulgas entraram na casa do adivinho. Consultaram Ifá. Foi determinado o ebó. Mas elas também negligenciaram. Acharam que era fácil. Podiam estar em todo e qualquer lugar. Foram em direção à árvore, escalaram, chegaram até o nível, até os galhos, o nível onde se encontravam as aves, que lutaram com elas, até que elas desistiram de brigar com as aves e se instalaram um nível abaixo das aves e ali permaneceram. E disseram que não deixariam nenhum outro animal
chegar ao topo da árvore. Foi aí que foi a vez das cobras, que também foram até o adivinho de Ifá, negligenciaram o ebó. Partiram em direção à árvore. Chegando na árvore, as formigas, pulgas e aves não deixaram as cobras passarem. Não deixaram as cobras chegarem até o topo. As cobras se instalaram ali, nos galhos, um nível abaixo. Foi a vez dos ratos, que também consultaram Ifá, que também negligenciaram o ebó. E que partiram em direção à árvore, escalaram, chegaram até as aves, formigas, pulgas, cobras, que lutaram contra elas e não contra os ratos e não deixaram os ratos passar. Que desistiram e se instalaram ali e prometeram que não deixariam nenhum outro animal passar. Foi então que as tartarugas, com aquela couraça, aquela carapaça, entraram na casa do adivinho e achavam que era um fácil para elas. Consultaram Ifá, preguiçosas, negligenciaram o ebó. Foram em direção à montanha. Davam 2 passos cada dia. Dormiam e no dia seguinte davam novamente 2 passos. Quando as tartarugas chegaram lá no alto da montanha, aos pés da árvore, elas já estavam todas velhinhas, cansadas e já tão preguiçosas. Se instalaram ali, desistiram de subir a árvore, de escalar a árvore. Foram então que os leões, vendo tudo aquilo, entrou na casa do adivinho. Consultou Ifá, consultaram Ifá, né, os leões, negligenciaram o ebó. Partiram em direção à montanha mais alta, onde havia árvore mais alta. Chegando lá, encontraram as tartarugas, que imediatamente se recolhiam dentro de seus cascos e os leões não podiam fazer mal a elas. Os leões tentaram escalar a árvore, só que os leões eles eram muito grandes, desajeitados, pesados. Quando eles chegaram nos galhos mais finos da árvore, os galhos se partiam e os leões caíam. Na queda, os leões se feriam e ficavam ali mesmo, e ficaram ali mesmo embaixo, aos pés da árvore, junto com as tartarugas. Prometeram que não deixariam nenhum outro animal passar. Mas eles estavam muito feridos. Foi então que 400 búfalos entraram na casa do adivinho de Ifá. Consultaram Ifá, negligenciaram o ebó, não fizeram o ebó determinado por Ifá e partiram em direção à montanha, uma manada de búfalos, de 400 búfalos. Lá em cima, os búfalos, ao se deparar com os leões, lutaram e conseguiram vencer os leões que estavam já muito feridos, né? Passaram pelos leões. As tartarugas preguiçosas se recolheram dentro de seus cascos e deixaram os búfalos passarem. Os búfalos, também desajeitados, não conseguiam escalar a árvore. E quando chegavam lá nos galhos mais finos, os galhos se partiam e os búfalos todos caíam. Caíam sobre os leões e sobre as tartarugas. Os búfalos que caíam sobre as tartarugas
nada acontecia, porque as tartarugas se protegiam dentro de seus cascos. Mas os búfalos que caíam sobre os leões esmagavam os leões e matavam os leões. E ali eles permaneciam, reunidos com os outros animais que também não conseguiram chegar ao topo da árvore. Os búfalos prometeram que não deixariam nenhum outro animal passar, que usariam seu chifre para ferir os outros animais que tentassem passar. Vendo aquilo, os elefantes temperamentais entraram na casa do adivinho, consultaram Ifá. Ifá disse que era para os elefantes fazerem ebó. Os elefantes eles eram muito temperamentais, negligenciaram o ebó. Partiram em direção à montanha, a manada de mais de 500 elefantes. Chegando lá em cima, havia vários búfalos no chão, sobre o corpo de leões que eles haviam esmagado. Os elefantes não pensaram duas vezes, partiram para cima e pisotearam todos os animais que encontraram no caminho, exceto as tartarugas, que se esconderam em seus cascos duros. Mesmo os elefantes pesados não podiam esmagar as tartarugas. Chegando aos pés da árvore, os elefantes, muito prepotentes, temperamentais, olharam para aquilo e perceberam que eles não podiam escalar a árvore e desistiram. Mas, com muita raiva, prometeram que se instalariam ali, aos pés da árvore, e que não deixaria nenhum outro animal escalar a árvore. Foi assim com todos os animais. Naquela época, até que um dia, existiam dois grupos de ibim, de caracol, dois grupos de caracol. Um deles era um grupo de caracóis de caráter ruim, venenosos. Naquela época, os caracóis não tinham casco, pareciam mais uma lesma, carnudos e gosmentos. Só que um grupo desses caracóis tinha um caráter ruim, produziam muito veneno, se dedicavam a produzir veneno para matar os outros. O outro grupo de caracol tinha bom caráter, não produzia veneno. O primeiro grupo de caracol, que não produzia veneno, partiu em direção à casa do adivinho de Ifá. Consultou Ifá, que determinou o ebó, e eles fizeram o ebó. Em troca deste ebó, Olodumare deu a eles um casco, uma carapaça a cada ibim, e determinaram a eles que eles deveriam cumprir os tabus, que eles deveriam cumprir as ordens de Ifá. Os caracóis foram devagarzinho, pacientes, dando um passo de cada vez, mas sem parar, um seguido do outro. Eles foram em direção à montanha. Chegaram aos pés dos tigres, onde os tigres não queriam deixar os caracóis passar. Os tigres tentavam comer os caracóis. Quando os tigres abocanhavam os caracóis, sentiam aquela casca dura que o Olodumare havia dado aos caracóis, os tigres desistiam e deixavam os caracóis passar.
Os tigres eram muito impacientes. Os caracóis foram subindo a montanha, subindo. Chegaram ao topo ao topo da montanha, nos pés da árvore. Lá tinha as tartarugas e os leões. Os caracóis e as tartarugas e os elefantes. Os caracóis pediram às tartarugas para deixarem os caracóis passar. As tartarugas, elas eram muito preguiçosas, mas elas não se oporam ao pedido dos caracóis e foram saindo devagarzinho e permitindo que os caracóis e Bim passassem. Foi então que os caracóis se depararam com os elefantes, muito temperamentais. Os caracóis, eles tiveram um longo diálogo, com muita paciência, conseguiram convencer os elefantes de permitir os caracóis passarem. E os elefantes permitiram os caracóis passar. Foi assim com todos os outros animais, até chegar no topo. No topo, os caracóis se instalaram. Nenhum animal podia comer os caracóis, porque os caracóis eles se escondiam dentro do seu casco. Então, eles foram indo devagarzinho, vencendo, com paciência, conversando, dialogando, e ultrapassou as aves, as formigas, as pulgas, as cobras, os ratos, e chegou lá em cima, na folha mais alta daquela árvore. E ali viveram. Quando chovia, esses caracóis iam para debaixo das folhas, dessa folha, e se instalava debaixo dessa folha, onde permanecia até a chuva passar, porque foi a determinação de Ifá. Foram os tabus determinados por Ifá. Essa altura, o outro grupo de caracol venenoso já tinha feito ebó. Só que como eles eram venenosos e tinham um caráter muito ruim, eles receberam de Olodumare um casco, mas um casco diferenciado, um casco pontudo. Depois que eles receberam o casco de Olodumare, eles foram em direção à montanha, onde ficava a montanha mais alta, onde ficava a árvore mais alta. Arrastando o seu casco no chão, que era pontudo, né? Arrastando o seu casco no chão, eles faziam um risco sobre a terra. E a terra não gostava daquilo. A terra, então, amaldiçoou o caracol venenoso. Jogou uma maldição sobre todos os caracóis venenosos. Disse aos caracóis venenosos que, por eles terem provocado aquele rasto na terra, eles seriam condenados a viver em ambientes úmidos, em ambientes onde tinha água, sempre na beira do rio. Os caracóis aí foram em direção ao rio, mudaram de direção, né? Ao invés de ir em direção à montanha, eles foram em direção ao rio, os caracóis venenosos. E lá eles ficaram, na beira do rio, os caracóis venenosos. Quando chovia, na chuva, eles aproveitavam a chuva para ir até a montanha mais alta, para chegar na árvore mais alta, onde havia a folha mais alta.
E aí os caracóis venenosos subiam a montanha na chuva, né? Claro, onde havia muita água, onde havia muita umidade, né? Que era essa maldição que a terra havia dado a eles. E eles escalaram a árvore. E como eles tinham todas as virtudes de um caracol, e eles também eram venenosos, no caminho eles iam envenenando os animais, iam se escondendo em seus cascos e iam chegando até o topo da árvore. Só que quando eles chegavam no topo da árvore, no topo da folha lá em cima, eles não encontravam mais ninguém, porque os outros caramujos de bem estavam debaixo das folhas. Os outros caramujos que não produziam veneno, eles estavam debaixo das folhas. E os caramujos que produziam veneno, eles estavam em cima das folhas, onde a água alcançava, onde eles podiam chegar. E ali eles permaneciam até a chuva passar. Quando a chuva escorria, eles eram condenados foram amaldiçoados pela terra a viver sempre do lado da água, né? Sempre com a água. Quando a água escorria, a água da chuva escorria, os caramujos venenosos eles escorriam também com a água da chuva em direção ao rio, e eles voltavam ao ponto de partida, que era o rio, de onde eles tinham saído, né? Então, essa história, ela tem várias versões, mas o mais importante é a lição de vida que ela nos traz. Ela traz 5 lições de vida. Em primeiro lugar, ela nos ensina que nós não devemos nunca passar nossas frustrações, transferir nossas frustrações para a vida de nossos semelhantes. Foi o que as aves fizeram. As aves, elas não conseguiram chegar lá na folha mais alta, no topo. Elas não tiveram paciência, elas não conseguiam pousar lá. E aí elas se instalaram no nível abaixo e disseram que não deixariam nenhum outro animal passar elas. Então essa história ela nos ensina que a gente não deve ter rancor, que a gente não deve, em primeiro lugar, não deve ter rancor, não deve tentar transferir nossas frustrações de vida para a vida de outras pessoas. Em segundo lugar, ela nos ensina a ter paciência, porque os animais que não tinham paciência, eles não conseguiram ter êxito. Mas os animais que tinham paciência, como os caracóis, eles chegavam ali, ó, devagarzinho aos pés das tartarugas, dialogavam e com paciência as tartarugas iam devagarzinho saindo do caminho deles e eles podiam passar, né? E eles podiam passar. Em terceiro lugar, essa história nos ensina a importância de Ebó para nos proteger, né? Ibim, o caracol, fez Ebó. Deus ama a todos. Só que havia 2 grupos de Ibim. Um que era de bom caráter, não produzia veneno, não matava ninguém. O outro grupo de Ibim, de caracol, produzia veneno e era de muito mau caráter. E receberam, então, esses 2 grupos de Ibim, cada um recebeu um casco de aspecto diferenciado. Um tinha um aspecto pontudo, o outro não tinha o aspecto pontudo. O que tinha o aspecto pontudo, ao se arrastar no solo, incomodava a terra e provocou uma maldição para sua vida. O outro não. O outro não tinha aspecto pontudo, não se arrastava no solo, não provocou a terra, não provocou maldição. Então Deus, Ele ama a todos.
Mas a falta de bom comportamento ou o bom comportamento reflete na imagem do próprio ser vivo. A falta de bom comportamento ou o bom comportamento reflete na sua própria imagem. Por isso, o caramujo venenoso recebeu um casco pontudo, diferente do outro. E esse casco pontudo que ele recebeu acabou provocando a maldição na vida dele. Com isso a gente aprende também que a gente deve viver em harmonia. Porque o caramujo venenoso, ele tinha aquele aspecto pontudo porque ele tinha uma bolsa de veneno, que era para matar os outros caramujos que não eram venenosos. Com isso, eles tinham um casco pontudo, arrastavam no chão, incomodava a terra, provocava a terra, que por sua vez lançou a maldição sobre eles. Em quarto lugar, a gente aprende a importância da água e ao mesmo tempo também a importância do bom comportamento, do caráter, né? Que leva ao topo, né? Porque para o povo iorubá, a água ela tem esse aspecto de limpar, que ela de fato, aliás, para a humanidade inteira, ela tem esse aspecto de limpeza, né? Mas para o povo iorubá, ela tem essa importância, né? Para nós tradicionais, ela tem essa importância. Então, a sujeira, ela pode aparecer, surgir com a água, mas a sujeira ela também vai com a água limpa, né? Então o caramujo que era venenoso, que tinha caráter ruim, era portanto uma sujeira. Ele foi condenado pela terra a viver em ambiente úmido, mas ele queria alcançar pleno êxito. Ele subiu a montanha mais alta e foi na árvore mais alta, alcançou a folha mais alta, mas para isso ele só podia chegar lá em dia de chuva, porque era quando o dia estava muito úmido. E quando ele chegava lá no dia de chuva, o outro caramujo que fez ebó, que tinha bom comportamento, o outro caracol que fez ebó, que tinha bom comportamento, que respeitava os tabus, eles se esconderam debaixo da folha. E aí os caracóis venenosos, quando eles chegavam com a chuva, eles não encontravam mais ninguém ali, porque os outros estavam debaixo da folha e eles estavam em cima da folha, que era onde a chuva caía. Com isso, eles não podiam envenenar, não podiam matar ninguém, não podiam matar nenhum caracol, mas eles eram mau caráter. Eles até podiam alcançar o sucesso, mas eles não podiam se permanecer ali naquele lugar. E quando a chuva passava, a água escorria, eles escorriam junto com a chuva. E eles voltavam para o rio, para a beira do rio. Então, essa história, ela também nos ensina que a pessoa de caráter ruim, ela pode até alcançar sucesso na vida, mas ela não vai conseguir permanecer a vida toda em pleno sucesso. Então, aquela pessoa que engana, que mente, que trama, que rouba, que faz, ela pode até ter uma vida, um dia ela pode até chegar a ter uma vida completa, ser rica e tudo, mas ela lá em cima, quando ela estiver lá em pleno êxito na vida, ela vai encontrar os obstáculos e vai retornar
a sua origem. Ela não vai conseguir permanecer ali pela falta de caráter dela. E por último, também aprendemos a obedecer, por último e não menos importante, aprendemos a obedecer os tabus, que foi o que fez o caracol de bom comportamento, quando se escondia debaixo da folha, quando a chuva aparecia. Assim o caracol venenoso não encontrava mais ninguém, não via ninguém, não podia matar, não podia envenenar, certo? Aprendemos que o comportamento leva você aonde você se encontra hoje. Se você tem bom comportamento, você consegue ir muito longe. Se é o contrário, não importa o esforço que você fizer, você sempre vai retornar à sua origem. Vou repetir, se você tem bom comportamento, você consegue ir muito longe. Se é o contrário, se você não tem bom comportamento, não importa o esforço que você fizer, você sempre vai retornar à sua origem. Ensina também essa história que nada adianta você cruzar os braços, como fizeram as preguiçosas tartarugas. É o comportamento, a dedicação, a obediência, o respeito que faz você chegar ao sucesso e pleno êxito na vida. Somente assim o homem tem o que deseja. Se você não confia no adivinho de Ifá, não peça a ele para consultar Ifá, como fez alguns animais que negligenciaram o ebó. Porque certamente você também irá negligenciar as mensagens divinas, e isso levará também ao seu fracasso. Nunca tente enganar um sacerdote de Ifá. Nunca provoque a desarmonia com nenhum ser humano. Não se declare inimigo de ninguém. Você tem pessoas que não gostam de você. Não seja a ave, nem o búfalo, tampouco as preguiçosas tartarugas. Não seja o elefante. Seja o caracol, mas seja o caracol de bom comportamento, paciente, obediente, passo a passo, passos firmes e plenos, você vai alcançar o topo da árvore, a felicidade e a paz. Não tenha medo se no caminho você encontrar tigre, se no caminho você encontrar búfalos, leões, elefantes. Não tenha medo se no caminho você encontrar os mentirosos, os destrutores e provocadores. Saiba que o ser sem caráter, como foi o caso do ibim venenoso, ele pode até alcançar o sucesso, mas diferente de você, ele não vai conseguir se manter lá por muito tempo. O comportamento ruim, sempre, as pessoas de comportamento ruim, sempre cairão. Reze e faça ebó para conhecer os homens, o passo que todas as pessoas que estão ao seu redor dão. Você precisa rezar fervorosamente e fazer ebó para que você reconheça os passos das pessoas de bem e os passos das pessoas ruins. Porque a chuva, assim como na história, a chuva ela vai vir. E quando a chuva chegar, ela vai varrer a terra, ela vai clarificar os passos do malvado, do perverso, do ruim.
E vai fazer você identificar quem é o malvado, quem é o perverso, quem é o ruim. E vai fazer você poder se proteger debaixo da folha, né? Você vai ouvir os passos da maldade, você vai, como o ibim, você vai se esconder debaixo da folha, né? Esse se esconder, na realidade, significa se proteger. A folha é o escudo. Imagine a folha como escudo. Você vai receber um escudo divino de Deus, Olodumare, e nada poderá lhe atingir. Leve a maldade para longe de sua vida. Nunca deseje mal a ninguém, nem mesmo os que se declaram como sendo seus inimigos. Dedique-se ao Olodumare. Deus vai levar você ao topo da árvore, e lá será a sua eterna morada de alegria, muita paz e muita felicidade.